material que a gente utiliza muito na arquitetura e interiores, e temos uma diversidade enorme de materiais. A gente vai falar mais especificamente os materiais que a gente mais utiliza, principalmente interiores, que são os granitos, os mármores e os quartzitos. Mas, no geral, a gente tem uma diversidade gigantesca que é utilizado na construção civil. Bom, primeiramente, a gente encontra as rochas e a partir delas é que são retirados os blocos, e esses blocos têm dimensões que são de acordo com o transporte, porque normalmente essas rochas ficam numa distância, né, de pedreiras que são retiradas da natureza, levadas para empresas que vão beneficiar esse produto e transformá-las em chapas que vão ser distribuídas para o mercado. Esses blocos, normalmente, eles têm uma dimensão apropriada. A gente já viu que esse transporte depende de carga automotor, normalmente elas são feitas pelas rodovias até chegarem no destino, e também para chegar no porto elas seguem com essa dimensão, porque tem peso que as carretas suportam, também os tamanhos dos containers que normalmente vão embarcar essas rochas para outros países. E no nosso mercado interno, essas rochas, elas saem desses blocos das pedreiras e seguem para as beneficiadoras, que são algumas empresas que têm os equipamentos apropriados para fazer a serragem dessas chapas. Para o comércio interno, essas chapas normalmente têm uma espessura de 2 centímetros, 20 milímetros na espessura. As alturas, né, das chapas, elas vão muito de acordo com o material. Exemplo, materiais mais macios como os mármores, os blocos são serrados menores, porque elas são mais frágeis, elas quebram com mais facilidade. Para o mercado externo, essas rochas, essas chapas, elas são serradas com uma espessura de 3 centímetros ou 30 milímetros. No mercado interno, a gente vê ainda serrar com 1,5 centímetros, 15 milímetros, que são aproveitados para piso, certo? Bom, as rochas ornamentais, a gente tem registros históricos que elas já eram exploradas há 4.000 anos pelos sumérios, egípcios mesopotâmicos. Eles utilizavam essas rochas calcárias e graníticas para a construção das pirâmides, de monumentos, de obras, né, esculturas. Mas no século XX, essa mineração ela passou a ser mais explorada
e ela veio a se ter uma valorização maior na Revolução Industrial. No Brasil, ela teve um boom na exploração na década de 50 e 60. E essa indústria, ela ganhou maior status aqui no estado na década de 80 e 90. Nós, o estado do Espírito Santo, ela está entre os maiores exportadores de rochas ornamentais do mundo. Eles, anualmente, eles produzem mais de 9 milhões de toneladas. Então, esses blocos, eles são retirados das pedreiras, extraídos em formato retangular de cubos e depois sarrafiados em formas de chapas. E eles recebem um tratamento. Então, assim, esse produto, a chapa, ela vem para a indústria e na indústria ela é trabalhada. Materiais macios, eles são envolvidos em telas para na hora de serrar eles se manterem mais íntegros, tá? Bom, essas rochas, quando elas são retiradas esses blocos são retirados nas pedreiras, eles são dinamitados e eles são trazidos mais rústicos, né, para essa beneficiadora. Bom, de acordo com a coordenação da ABNT, o Espírito Santo é o maior polo produtor e exportador de rochas ornamentais do Brasil. Vende mais de R$ 1 bilhão em rochas. Bom, as rochas sedimentares. As rochas sedimentares ou estratificadas, elas são formadas por partículas de sedimentos de matérias orgânicas que foram compactadas com o tempo. Esse tipo de rocha, ela é encontrada nos continentes e no fundo dos oceanos. Elas representam cerca de 3/4 das rochas da Terra. Elas recebem esse nome porque elas são formadas durante um longo período por meio de processos físicos, químicos e biológicos. Dessa forma, elas são provenientes de outros tipos de rochas, que com o passar do tempo, elas foram constituídas pelo processo de erosão, pela ação do tempo, da chuva, dos mares, rios, do gelo, né? Pela transformação da natureza. Nessas rochas a gente encontra também diversos tipos de fósseis, vestígios de seres vivos, animais, vegetais, acúmulos de resíduos, e que eles são gerados em várias camadas. A gente observa isso na composição da rocha. A gente vai citar como sendo rochas sedimentares o arenito, que é empregado na fabricação dos vidros, que é areia sílica, a argila, que é empregada na fabricação dos tijolos, das telhas, e o carvão mineral, que é utilizado no combustível, como combustível. Sedimentares: argilito,
calcário, carvão. Esses conglomerados aqui, ó, tá vendo? São restos de pedras, de conchas. Às vezes a gente encontra isso nas marés, na praia, ficam soltas, né? Elas vão batendo, vão ficando soltas. O arenito, calcário,